governador Flávio Dino editou 2 medidas provisórias esta semana para a retomada do programa de parcelamento de débitos fiscais. A iniciativa permite redução de multas e juros para pagamento à vista ou parcelado aos contribuintes em atraso. Para falar mais sobre o assunto, eu converso agora com o secretário de Estado da Fazenda, Marcelo Zibeiro Alves. Secretário, bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui de novo ao programa Bom Dia Maranhão. Bom, essa retomada aí do programa de parcelamento de débitos fiscais, dessa vez contemplando o IPVA, quais são os impostos que são contemplados aí? Bom, nós temos, Adalberto, contemplados o IPVA e o ITCD. É uma oportunidade ao contribuinte para a regularização de suas dívidas, para a regularização de seus débitos em condições assim, extremamente favoráveis. E principalmente é importante nesse contexto de crise econômica que o país atravessa. Bom, aí o contribuinte às vezes fica imaginando o seguinte: não, eu vou, já que há um parcelamento esse ano, vou esperar, aguardar, porque ano que vem deve ter outra vez, ou daqui a 6 meses, enfim. Mas não é bem assim, né? Primeiro, a consciência do contribuinte da necessidade, inclusive, o nome já diz, né? Contribuinte, contribuir com o próprio Estado, à medida que esses impostos vão realmente ser utilizados, há uma destinação para esses recursos, que é a melhoria, inclusive, da qualidade de vida de todos nós, né? Por isso é que nós não podemos fazer todos os anos um programa de regularização fiscal. Em alguns casos, alguns tributos, alguns impostos, isso não depende exclusivamente da vontade do governador do Estado do Maranhão. E é por isso que isso é uma oportunidade única. O contribuinte pode fazer o pagamento do seu débito, seja do IPVA, seja do ITCD, com redução de imposto e juros, ou seja, redução integral, 100% de redução, 100% de desconto de juros e multa, tanto do IPVA quanto do ITCD. E ainda é possibilitado a esse contribuinte fazer o parcelamento do seu débito. Em condições normais, você pode parcelar em apenas 3 vezes e sem desconto de juros e multa. Esse parcelamento, essa medida provisória editada pelo governador Flávio Dino, permite que seja parcelado em até 12 vezes, com redução de 60% de juros e multa. Então é uma oportunidade única ao contribuinte. Há uma janela de oportunidade ou de adesão relativamente curta. A gente vai ter até o dia 28 de dezembro desse ano para fazer esse parcelamento ou pagamento à vista, com as reduções que nós falamos agora há pouco, 100% à vista, 60% no caso, pagamento parcelado. Para aderir ao programa, ele obrigatoriamente tem que se deslocar até uma unidade? No caso do IPVA, ele pode fazer seja o pagamento à vista, seja a negociação do parcelamento, pode ser feita pela internet. No caso do ITCD, o pagamento à vista, ele já pode emitir, hoje já pode ser emitido com um desconto de 100%, mas se houver pagamento parcelado, deve-se deslocar à agência da Secretaria de Fazenda mais próxima do seu domicílio. Depois do parcelamento feito e o pagamento aí da primeira parcela, o que acontece com o contribuinte? Ele sai daquela lista lá em relação ao sistema do Renavan, da dívida, enfim, como é que funciona? Uma vez o contribuinte tem optado pelo pagamento ou pelo parcelamento, mesmo pelo parcelamento, deixa de haver qualquer tipo de restrição a esse contribuinte. Ele emite, inclusive, é possível emitir uma certidão de débitos, uma certidão positiva com efeito negativo, como se fosse uma certidão negativa. Então não haveria mais qualquer tipo de restrição ou impedimento a esse contribuinte. No caso do contribuinte que faz o parcelamento do IPVA, né, ele foi lá e já se cadastrou, já fez o parcelamento. É exigido que ele, no veículo, ele tenha aquele documento, né, do ano em relação ao IPVA. Já pode ser emitido também? Já é emitido também normalmente, não há nenhum tipo de restrição. Restrição zero, é como se tivesse sido feito o pagamento à vista. Há, como a gente chama, uma suspensão do crédito, uma suspensão da obrigação. Qual é a expectativa do governo diante em números em relação a essa... A expectativa, assim, se nós tomarmos como referência os anos anteriores, é uma expectativa positiva. É uma expectativa positiva, especialmente por dar essa oportunidade ao contribuinte de fazer o parcelamento de seus débitos. Em relação ao ICMS, é uma perspectiva nós solicitamos autorização também para fazer um parcelamento especial. Uma vez saído desse parcelamento, o governo do Estado, o governador Flávio Dino, deverá editar também um programa
especial de financiamento ou de pagamento dessas dívidas. A gente observou aí agora um corte do governo em relação ao custeio da máquina, né? Que não afeta investimentos. E a gente, o secretário Marcelo Tavares esteve conosco aqui falando sobre os repasses dos últimos anos, inclusive no governo Temer, aqueles repasses previstos pela Constituição, né, aos estados e que de fato não aconteceu, não é? Como é que foi possível fazer essa conta, né, ajustar essas contas esses meses diante da crise nacional que a gente observa? Adalberto, essa é uma questão bem interessante. Primeiro, é importante nós verificarmos que boa parte dos estados da federação já não consegue honrar seus compromissos. E não consegue por uma razão. A razão da crise dos estados brasileiros é a queda do repasse do Fundo de Participação dos estados, a queda do repasse das transferências constitucionais. O Maranhão também sofre com isso. Perdemos 1 bilhão e 600 milhões nos últimos anos, é um valor significativo, é 1 bilhão e 600 milhões de reais. É evidente que isso exigiu e exige constantemente um esforço da equipe de governo do governador Flávio Dino no sentido de reduzir custos que sejam desnecessários e, ao mesmo tempo, buscar o fortalecimento dessas nossas receitas próprias, as receitas do próprio Estado. Secretário, para encerrar, o endereço para as pessoas entrarem lá eletronicamente para aderir ao parcelamento? cefaz.ma.gov.br. Pedimos, alertamos aos contribuintes que não percam o prazo vai até o dia 28 de dezembro de 2018, nós não vamos poder fazer a prorrogação desse prazo, então por isso fica o pedido ao contribuinte de um cuidado especial com essa data. Obrigado pela entrevista, TV. Obrigado.